E arrependimento é muito difícil, porque quando nós falamos sobre nos arrependermos dos nossos pecados, já há uma resistência. E tem aquele negocinho de estimação que nós não queremos abrir mão. E quando nós falamos sobre nos arrependermos sobre o pecado que outros cometeram, que traz dano para o corpo de Cristo, é mais difícil ainda. Porque se nós não temos um coração muitas vezes quebrantado para nos arrependermos dos nossos pecados, como que nós vamos nos colocar na brecha para nos arrepender do pecado que outros cometeram? Mas é necessário que as duas coisas aconteçam. E primeiramente, quando nós entramos nesse lugar, o primeiro local de arrependimento é nós olharmos para nós mesmos e pedirmos perdão por aquilo que nós estamos fazendo que tem afastado a presença de Deus diante de nós. Irmãos, o mundo, ele está habituado, ele está acostumado. E pior, a igreja, ela está, em muitos momentos, acostumada com a presença de Deus. E isso é perigoso. Porque quando eu me acostumo, quando eu estou tão familiarizado, eu não dou a reverência devida. Eu acredito que eu posso fazer qualquer coisa, eu acredito que eu posso fazer de qualquer jeito, e Deus vai estar aprovando. Não vai estar aprovando. E a prova disso foi o que aconteceu aqui na profecia de Joel. Nos dias do profeta Joel, basicamente aconteceram aqui três coisas. Primeiro veio a devastação, depois veio a convocação da Assembleia Solene, e por último veio a promessa de restituição. Só que toda promessa, ela está condicionada a algo. Deus, ele faz promessa para o seu povo, e essas promessas, elas não vão ao erro. Ah, Deus falou que vai fazer e vai fazer. Não. Toda promessa tem uma condição para se cumprir. E nós vamos ler aqui, e vamos conversando sobre isso. Capítulo 1, do versículo 10, diz assim: o campo está assolado, e a terra chora, pois o trigo está destruído, e o vinho novo acabou, e o azeite está em falta. Envergonhados, lavradores, chorai, viticultores, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo foi destruída, a videira secou, a figueira murchou, e a romanceira, a palmeira e a macieira, com todas as árvores do campo, secaram. A alegria dos homens se abateu. A primeira coisa que veio sobre o povo nesse tempo foi assolação, devastação. Você sabe por quê? O povo, mais uma vez, estava distante do Senhor. E muitas vezes, quando nós passamos por esse período, nós, como parte do corpo de Cristo, você sabe qual é a nossa postura? Nós passamos um momento de dificuldade, nós oramos, repreendendo o diabo. Irmão, mas e se for Deus trazendo alinhamento? Nós vamos repreender a Deus? Mas por que nós fazemos isso? Por falta de discernimento de espírito. Porque nós sabemos receber o que é bom da parte de Deus, mas o que aparentemente é ruim aos nossos olhos, nós não temos a disposição de receber. E tudo isso daqui, Deus fez várias vezes na história da igreja, vai fazer antes da sua segunda vinda, e não é porque Ele quer o nosso mal. Pelo contrário, Ele faz todas essas coisas para que o nosso coração se volte para Ele. Você quer ver algo terrível? Quando nós estamos com a nossa vida tudo indo bem, a nossa vida de oração cai, a nossa vida intercessória cai. É verdade ou não é? E essa consciência, ela precisa crescer dentro de nós, porque Deus, ele não está condicionado ao tempo, está favorável para nós ou não. Deus, ele é Deus. Deus, ele está no trono dele, regendo todas as coisas. E a nossa postura é, diante da fartura, está diante do Senhor. Diante da escassez, está diante do Senhor do mesmo jeito. Diante da calmaria, estarmos diante do Senhor. Mas também diante do dia mau, estarmos diante do nosso Deus. Então, irmãos, a primeira coisa que o Senhor permitiu aqui foi a assolação. E quando Deus, ele intervém, e ele fala, cara, não vai haver produção. Eu vou ferir o que
vocês estão fazendo, irmãos, não tem ninguém que nos tire da mão de Deus. Só que parece que muitas vezes nós temos mais medo do que o diabo faz, do que o próprio Senhor vai fazer. Irmãos, toda a artimanha do inimigo, quando nós oramos em nome de Jesus, repreendendo, vai ter que cessar. Agora, quando Deus está trazendo correção, nós vamos orar para quem? Se é Deus que está trazendo a correção, nós vamos ter que entrar no lugar e ouvir falar, Senhor, o que o Senhor está querendo de nós nesse tempo. Aí é onde entra a segunda parte, que é a convocação de todo o povo, para que o povo se quebrantasse de coração. Uma assembleia solene. Irmãos, é muito bonito quando nós falamos a seguinte coisa: eu estou orando por avivamento, eu estou orando por avivamento. Mas deixa eu te dizer algo. Todo o avivamento na história da igreja, ele foi precedido por homens e mulheres, por uma geração que muitos até haviam ofertado. Aí nós romantizamos o avivamento. Hoje, para o Evangelho destinado até nós, muitas pessoas morreram nas arenas. Muitas pessoas foram mortas. E nós estamos orando por avivamento, achando que assim vai ser uma admosa. Não é assim que funciona. A verdade é, se nós entregarmos a nossa vida como mártir, se assim o Senhor pedir, e for obediente, a nossa vida pode ser derramada como oferta de libação. Não importa. Mas o nosso galardão é no Senhor. Então, é perigoso quando um povo ora por avivamento. Um povo que não quer suportar sofrimento. Um povo que não quer ouvir e obedecer a Deus. É perigoso. Porque nós podemos passar anos e anos, um caminho tão curto para chegar na terra prometida. Olha quanto tempo demorou. Por causa de um coração obstinado. E dando seguimento aqui, olha a convocação da Assembleia Solene. Olha como começa no versículo 13. Ó sacerdotes, vestidos de pano de saco e lamentai, chorai, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de pano de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de cereais e a oferta de libação foram eliminadas do templo do vosso Deus. Decretai um jejum, convocai uma assembleia solene, reúne os anciãos e todos os moradores da terra no templo do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Que dia! O dia do Senhor está perto, e vem com força destruidora da parte do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, a primeira pessoa, a primeira classe que é convocada aqui são os sacerdotes, aqueles que estão na linha de frente. E hoje, quando nós olhamos, às vezes é duro a gente dizer isso, quando nós olhamos para a linhagem da liderança, quando nós olhamos para uma linhagem sacerdotal, nós estamos vivendo em dias onde tem uma geração sacerdotal muito mais parecida com Saul do que com Davi. Nós estamos diante de pastores que estão sendo mercenários da fé. Nós estamos diante de lideranças que não estão se importando em apacentar o corpo de Cristo. E você sabe o que o Senhor fala para esses? Ai de vocês. Ai dos pastores que não cuidarem do rebanho do Senhor. Irmão, nós não vivemos um tempo de tanta corrupção, de tanto adultério, de tanto pecado que ofende a santidade de Deus, como nos nossos dias. Pessoas que normatizam e normalizam o pecado. Líderes que vivem uma vida onde acham que é normal adulterar e continuar à frente pregando, continuar à frente ceando com o corpo de Cristo. Irmãos, isso é abominável diante de Deus. Abominável. Você sabe o que o Senhor fala? Para aqueles que, Hebreus fala, aqueles que têm a consciência do pecado, mas decidiram no seu coração viver nele, consciente, não há mais restauração. Já foram entregues. Por quê? Eles não estão cegos, eles estão pecando conscientemente daquilo que estão fazendo. Aí você sabe o que nós fazemos? Muitas vezes, como corpo de Cristo, nós queremos receber a misericórdia de Deus. Irmãos, Deus é santo. Deus, ele não mistura o santo e o profano.
que é correto, o que é pecado, é pecado, e o que ofende a santidade de Deus, Deus expurga, Deus vomita. Mas aqui nós não vemos um tempo onde só a geração da liderança se perdeu, não. Nós vivemos um tempo onde o povo gosta dessas coisas. Você sabe por quê? Por não suportar e ouvir essa doutrina. Aí frequentam ambientes onde não se prega o evangelho, onde se prega a autoajuda, e estão batendo palma achando que Deus está nesse negócio. Não está. Não está. A igreja ela precisa ser radical. A igreja ela precisa entender que ela é a luz do mundo. A igreja, ela, independente do que passar, ela vai ser o instrumento de Deus para liberar a justiça. Mas como aqueles que vão liberar a justiça estão vivendo a parte de Deus? Irmãos, o tempo de hoje que nós estamos vivendo é um tempo onde o Senhor está separando olhos. E Ele vai renovar esses olhos para receber a carta de unção e poder que vai vir sobre esses dias. E você sabe o que acontece? Nós precisamos ter a humildade no nosso coração. Aqueles que estão à frente liderando não são maiores do que um rebanho. Pelo contrário, todos nós somos ovelhas de um único rebanho. Nós somos ovelhas do rebanho do Senhor. Quem está à frente não é o maior, mas aqueles que estão à frente são o menor. Tem que se abaixar, tem que descer e servir a todos. Só que parece que é o contrário. Nós vivemos um tempo onde está tudo invertido, irmãos. As pessoas botam um anel no dedo e a congregação parece que tem que viver a vida girando em torno de determinadas lideranças. Jesus não fez isso. O ensinamento bíblico de Jesus para os discípulos dele, você sabe qual foi? Vocês querem ser maiores, não discutindo entre eles. Quem quiser ser o maior, fique por último e sirva a todos. O próprio Senhor Jesus na ceia com os discípulos foi lá e lavou os pés deles. Eu estou fazendo isso daqui para que vocês façam também. E nós estamos, irmãos, diante de dias onde existem muitas lideranças corruptas. Muitas lideranças que estão usando a igreja para se autopromover. Muitas lideranças que estão usando a igreja para ganho ilícito. Muitos sacerdotes que estão olhando para a igreja e adulterando com a igreja. Porque no coração deles, eles assumiram o papel de noivo da igreja. E o Senhor vai tratar com eles. Agora, a parte do povo como um todo é o quê? É olhar e ver aonde há a raiz de pecado. E entrar diante do Senhor para se arrepender. Porque se tem um monte de charlatão, é porque tem quem banque isso. Tem quem gosta de ficar abrindo a caixinha da promessa lá, escutando conversinha fiada, pegando água, toalha, e não tem nada de evangelho nisso. Hoje tem um camarada que, se ele fosse vivo, esse camarada, o nome dele era Gregório McNutt. Esse camarada, eu estava dizendo que ele ia ser expulso de muita igreja. Na verdade, ele nem entraria, porque a palavra dele, ele era um denunciador da fé. Esse camarada, em muita congregação, esse camarada, ele se desligar o microfone dele. Você sabe por quê? Porque as pessoas estão pinchando os ouvidos, não suportando ouvir essa doutrina, e estão correndo atrás de todo o vento de doutrina e fábulas. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Vento de doutrina passa, fábula passa, mas a palavra do Senhor. E nesse cenário aqui, do livro de Joel, não existe um culpado e um inocente. Todos foram convocados para a Assembleia Solene. Todos. E muitas vezes você sabe o que acontece? Acontece o seguinte: eu comparo a equipe de liderança de uma comunidade local ao treinador de time de futebol. Quando o time vai bem, ninguém fala nada. Quando o time vai mal, a culpa é do técnico. Isso aí, irmão, isso é pecado de omissão. A coletividade do corpo de Cristo. Todos somos sacerdotes. Todos estamos diante do Senhor para ministrar. Diante do Senhor. Mas nós preferimos continuar no pecado antigo. A omissão de Adão não foi no Deus sobre Deus. Irmãos, pior do que errarmos é a gente continuar permanecendo no erro, achando que está tudo bem.
Pior do que pecarmos é nós acharmos que Deus vai aprovar um negócio desse. E quando a gente tiver no último suspiro de vida, ou quando a gente tiver lá quase 100 anos, agora eu vou me arrepender para aceitar Jesus porque eu vou para o inferno. Você está achando que você vai entrar, irmão? Vai ficar do lado de fora. E vai ficar uma eternidade inteira sofrendo. A gente precisa pensar nessas coisas. Já não há mais tempo da gente estar comendo papinha, não. E eu tenho ficado preocupado principalmente com os cristãos que têm mais tempo de igreja, que era para estar ensinando os mais novos. Pelo contrário, tomara que os mais novos não aprendam com muito antigos, para não se desviar da fé. Crente antigo maldizente. Crente antigo que, em vez de dar uma opinião à luz da palavra, dá uma opinião pessoal. Aconselha errado. Que negócio é esse? O marido briga com a mulher, vai tomar conselho com a irmã mais velha. Aí a irmã mais velha vai lá e aconselha, não, fala o seguinte, seja ruim com ele. Aí eu quero ver a hora que a criança quebrar essa irmã mais velha vai segurar lá o problema. Não tem conselho bíblico, irmão, que negócio é esse? A nossa opinião é segura. Mandamento é mandamento, mandamento precisa ser seguido. E às vezes nós ficamos terceirizando. Irmãos, enquanto não houver um quebrantamento de coração, a assolação não continua. E a terra vai ser espremida nesses dias de tal forma, globalmente, que pessoas vão se assustar com o que Deus vai fazer. Mas é por causa do coração puro, é por causa de uma geração que perdeu o temor, é por causa de uma geração que está crescendo em maldade. Aí você sabe o que está acontecendo? A maldade está crescendo e o amor está se esfriando. Eu nunca vi um tempo aonde você tem visto tantos pastores desistindo do ministério. Uns, porque não tem chamado, falaram para ele que ele era alguma coisa que ele não era. Nós entendemos isso. Às vezes o erro da igreja, muitas vezes a gente pega uma pessoa que tem uma boa eloquência, uma pessoa que fala bem, ou que canta, tem uma boa palavra. A primeira coisa que a gente faz, a gente gosta de pegar e ir lá e botar um tiro para uma pessoa. Só que às vezes a pessoa é só um irmão ou uma irmã que vai contribuir no ministério da palavra, no ministério do ensino, no ministério da música. Não foi vocacionado ao governo. E às vezes a gente pega pela habilidade e vai lá e coloca o peso sobre os ombros. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui é uma dica de ouro. Dica de ouro. Nunca valide ninguém pelos dons. Eu vou falar de novo. Nunca valide ninguém pelos dons. Você sabe por quê? O dom ele é perfeito porque ele vem de Deus. Mas nós precisamos validar as pessoas pelo coração que elas têm. Porque quem tem o dom e tem o coração corrompido, obstinado, essa pessoa ela vai trazer muito problema. E a igreja gosta de promover ídolos. Você vê Moisés no monte orando e o povo está lá em cima de Arão. A gente sempre viu de um Deus que adoraram. Junta o ouro de todo mundo aí, junta tudo aí, todas as joias aí. Abaixado está o líder dele no monte orando e ele lá fazendo bezerro de ouro. Irmão, desde que o corpo é corpo, lá acho que uma igreja lá atrás, mas há corrupção no nosso coração. Lá atrás não existiu. Eu queria ver o bezerro de ouro ali. Deus provendo o povo, Deus fazendo sinais, prodígios, maravilhas, e o povo querendo estabelecer um Deus visível, ídolos no coração. Aqui no versículo 15 diz assim: olha, o dia do Senhor está perto e vem como força destruidora da parte do Todo-Poderoso. É difícil nós olharmos e achar, cara, Deus ele traz destruição. Deus ele traz assolação sobre a terra, traz por amor. Ele permite que coisas aconteçam por amor a cada um de nós. E eu vou dar um único exemplo para vocês do tamanho do amor de Deus. Quando o próprio Deus ele encarnou para ir para a cruz do Calvário e pagar o preço, derramando a vida dele. Muitas pessoas falam, mataram Jesus, não, ele se entregou por amor a nós. Irmãos, um único exemplo grandioso. Deus ele revela o plano da redenção, o amor dele
para cada um de nós aqui desde o início. A questão é que a corrupção dos nossos dias estão nos afastando do Senhor. O esfriamento espiritual está nos afastando do Senhor. Você quer ver uma coisa? Como nós temos infidelidade no nosso coração. Nós acordamos pela manhã e às vezes nós não queremos sair para trabalhar. É verdade ou não é? Aí nós olhamos, mas eu preciso ir, porque eu tenho responsabilidade. E nós vamos querendo ou não querendo. Quando nós falamos sobre igreja, hoje eu tenho um tupicão dentro do meu carro, não vou para a igreja. Só que a mesma pessoa que deu um tupicão no pé e não vem para a igreja, ela está no shopping de marketing. Você sabe o que é isso? Segredo espiritual. Aonde que para fazer as coisas para o Senhor, desejo, dedicar tempo, dedicar a vida, não faz. Mas para dedicar a vida para as coisas desse mundo, faz e faz assim, bem ou mal. Irmão, muitas vezes a nossa boca fala que nós somos fiéis a Deus, mas as nossas atitudes desmentam. As nossas atitudes desmentam. Nós precisamos olhar para as Escrituras e ver que Deus deseja liberar graça, misericórdia e bondade. Mas antes da promessa do derramado Espírito, Ele convoca o povo ao arrependimento. Ele convoca o povo para que alinhe novamente o coração ao coração dele. Olha o que Joel vai estar dizendo aqui no capítulo 1, ainda no versículo 19. Diz assim: ó Senhor, clama a ti, porque o fogo destruiu as pastagens secas, e as chamas queimaram todas as árvores do campo. Até os animais do campo suspiram por ti, porque as correntes de água secaram, e o fogo destruiu as pastagens secas. Olha o clamor de Joel. Até os animais dos campos suspiram por ti. Irmãos, em muitas fases da nossa vida, nós corremos para tantas coisas, para querer preencher o nosso interior. E você sabe qual é o sentimento quando nós queremos algo e não conseguimos? Que o vazio continua. Você sabe por quê? Só tem um que pode suprir o nosso interior. Foi quem nos criou. Ele enviou Jesus para a obra da redenção. Quando Jesus foi levado aos céus, veio derramar o Espírito, em momento nenhum nós estamos só no meio do caminho. Seguindo aqui, capítulo 2 diz assim: tocai a trombeta em Sião, e dai o alerta no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está chegando, já está perto. Pulando lá para o versículo 12, diz assim: mas agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o coração e não as vestes. Convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor. Arrepende-se da desgraça que enviarei. Talvez Ele volte atrás e se arrependa e deixe uma bênção, uma oferta de cereais e uma oferta de libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, decretai um jejum, convocai uma assembleia solene, reuni o povo, santificai a comunidade, ajuntai os anciãos, reuni os meninos e as crianças de peito. Saiam o noivo do seu quarto e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministrem entre o pórtico e o altar e digam: ó Senhor, poupa o teu povo e não entregues a tua herança ao vexame, para que as nações zombem dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Você vê aqui que o Senhor na convocação não deixa ninguém de fora. Sai o recém-casado, as crianças, os pequenos, todos são convocados a estar no lugar de arrependimento. Todos. Nós temos visto, irmão, tantas coisas acontecendo no nosso Brasil. Quantas coisas acontecendo no nosso estado. Quantas coisas acontecendo no nosso bairro. E você sabe o que acontece? Muitas vezes nós não temos nenhum tipo de sensibilidade no nosso coração, porque não sofrendo. Mas quando somos
nós que estamos sofrendo, aí a balança muda. O outro, quando está em sofrimento, eu tenho uma balança. Ah, está sofrendo porque errou, está sofrendo por causa disso, por causa daquilo. Agora, quando a balança não é comigo, eu quero que as pessoas ajam de misericórdia. E Deus é tão gracioso que da mesma medida que nós medimos os outros, nós somos medidos também. Deus é muito gracioso nisso. Irmãos, essa convocação, o apelo ao arrependimento, isso precede o derramamento do Espírito. Porque nesse contexto de confissão, de reconhecimento de pecado, nós quebrantamos o nosso coração e os odres eles se tornam aptos para receber um vinho novo. Os odres eles vão suportar o vinho novo. No início do capítulo ele diz a seguinte coisa, ele fala, bêbados, despertai e chorai, no versículo 5. Todos os que bebem vinho gemei por causa do vinho novo, pois foi tirado da vossa boca. Irmãos, a todo momento, esse livro do profeta Joel, ele vai estar nos conduzindo em direção ao Senhor. Mas as condições elas são postas pelo Senhor. Se arrependam, retornem o caminho e existe a nossa parte, a nossa parcela de responsabilidade. Quem são aqueles que vão querer fazer caminho de volta? Quem são aqueles que vão querer se arrepender pelos seus pecados e pelos pecados que outros cometeram? Quem são? A promessa ela vai condicionada a isso, ao arrependimento. Para a gente ir aqui para a parte final da promessa, antes de tocar nessa parte final da promessa, eu digo uma coisa, irmãos. Se não tiver arrependimento, não tem água. Não tem derramar sobre aqueles que não se arrependeram. Eu não quero ser alguém que vou estar vendo você fazendo grandes coisas e eu vou estar ali como um figurante, vendo o que está acontecendo e não envolver minha vida e não envolver meu coração. Cada um vai atuar na medida da graça que foi derramada por Deus. Mas aqueles que não se arrependerem, não voltarem em coração para o Senhor, vão estar vendo tudo acontecer. Que Deus ele não para em nenhum de nós. Às vezes a gente tem essa bobeira no coração. Ah, mas a igreja ela não pode seguir, porque tem isso, tem aquilo, irmãos. O propósito de Deus ele não para em nenhum de nós. Olha aqui eu pegar e falar para vocês, olha, eu não quero mais pastorear essa congregação. Eu não quero mais estar à frente de coisa nenhuma. Você acha que a igreja vai parar? Não, quem sou eu? Eu sou apenas um servo no meio de muitos. E às vezes a gente acha que a igreja ela para em alguém. Ela para em alguma coisa, não para. Pelo contrário, Jesus ele exorta e ele diz a seguinte coisa, olha, quem quer ser o meu discípulo, tome a sua cruz a cada dia e siga. Irmão, quem quiser tomar a cruz e seguir, vai com Jesus. Quem não quiser, você vai ficar parado, você vai puxar teu freio, você vai ficar parado e o propósito ele vai continuar se cumprindo. Você pode ver que no ministério terreno de Jesus, ele curou, alimentou, pregou, ensinou, mas ele tinha uma estrada a percorrer. E a estrada final de Jesus era a consumação da cruz de Calvário. E aqueles que seguiram ele foram até o fim com ele. Mas aqueles que ficaram pelo meio do caminho, ele continuou. Precisa trilhar o caminho. Isso é senso de missão. Senso de missão. Tantas pessoas que nós amamos tanto, nós vamos passar pelo meio da igreja. Nós vemos pessoas fervorosas na fé, que hoje não estão mais. Seja por diversos motivos. Feridas, frustrações, desânimo. E como igreja nós estamos aqui para dar uma injeção de ânimo nesses irmãos. Mas se no final de tudo eles desistirem por não prosseguir, o propósito eterno de Deus vai ser cumprido do mesmo jeito. E o pior de tudo, no final de tudo,
nós vamos ser cobrados pelo depósito que foi dado. Nós precisamos pensar nessas coisas. E o Senhor aqui, depois de todas essas coisas, Ele faz a promessa e Ele diz assim, no versículo 18 do capítulo 2: então o Senhor mostrou zelo para com a sua terra e se compadeceu do seu povo. Em resposta, o Senhor disse ao seu povo: eu vos envio o trigo, o vinho e o azeite, e tereis fartura deles, e não vos entregareis mais ao vexame entre as nações. Versículo 21: ó terra, não temais, regozijai-te e alegra-te, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Ó animais do campo, não temais, pois as pastagens secas já renascem. A árvore dá o seu fruto, a videira e a figueira dão a sua força. Filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor, o vosso Deus, porque Ele fez descer muita chuva e vos dá a primeira e a última chuva em medida justa, como fazia antes. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Assim vos restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo assolador, pelo destruidor e pelo cortador. Meu grande exército que enviei contra vós. Quantas vezes nós oramos repreendendo e falando que esses gafanhotos eram pragas enviadas no campo, mas são exércitos do nosso Senhor. Comereis à vontade e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que agiu em favor de vós de maneira maravilhosa, e o meu povo nunca será envergonhado. Vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. O meu povo nunca mais será envergonhado. Olha o que o Senhor diz aqui: não há outro. E o povo ia saber disso. O Senhor restituiu toda aquela devastação que aconteceu. Ele fala: cara, eu vou restituir vocês, porque eu olhei e vi alguém zeloso. Eu olhei e vi pessoas que atentaram para a voz profética e tiveram seus corações quebrantados. E ele diz assim, na promessa de derramar o Espírito: e depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Manifestarei maravilhas nos céus e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois os que escaparem estarão no monte Sião e em Jerusalém, como o Senhor prometeu. E aqueles que o Senhor chamar estarão entre os sobreviventes. Irmãos, há uma condição para derramar o Espírito. Atos começou esse derramar. E antes da volta do Senhor vai ser concretizado com muito mais força, como nunca se viu antes. Mas o Senhor lhe convoca um pouco para estar diante dele. E ontem à tarde eu estava num momento de oração ali, entre um intervalo e outro do trabalho, e eu senti muito forte o Espírito ministrar o meu coração, que está querendo incenso que era suave. Irmãos, não basta só queimar incenso, ele precisa ser de aroma suave. O fogo estranho o Senhor não recebe, e na verdade ele responde a fogo estranho com juízo. Várias passagens bíblicas relatam isso. O Espírito Santo falou: eu estou atrás de aroma suave. Irmãos, nós precisamos guardar o bom negócio que o Senhor fez. Nós precisamos queimar incenso suave diante do Senhor. E o Senhor ele corresponde a isso. Irmãos, o Senhor não resiste a um povo que ama Ele de todo o coração. E eu creio que é um tempo que nós estamos vivendo como igreja, o Senhor na terra, aonde o Senhor está restaurando em nós o que é a verdadeira adoração. E Ele procura adoradores que vão adorar em espírito e em verdade.
Não é de qualquer maneira. Ali esse incenso sobe como um aroma suave. E o Senhor responde. Irmãos, vários episódios, várias coisas aconteceram ao longo da história da igreja. Em muitos ambientes, quando o Senhor veio com a presença dele manifesta, as pessoas não conseguiam ficar de pé, de tamanha graça que tinha. Lá atrás, na própria reconstrução do templo, quando os sacerdotes iam ministrar, a glória encheu de tamanha forma que eles não aguentaram ficar de pé. Irmãos, todo aquele que percebe, no bom sentido da palavra, a glória do Senhor, precisa ser alguém que está pela estrada da santidade, precisa ser alguém que está andando na estrada da pureza. Quantas pessoas, irmãos, com grandes depósitos de Deus, caíram no meio do caminho? E eu creio que é por causa da autossuficiência. Não, Deus me deu unção, eu faço. Mas a unção não tem a ver com a autopromoção, não. A unção tem a ver com a edificação coletiva do corpo de Cristo. Irmãos, que o Senhor nos dê graça para que o nosso incenso seja suave diante dele. E assim, irmãos, de verdade, não saia da sua casa para vir ao culto público. Não saia da sua casa para ir à reunião caseira com o sentimento que você está indo lá obrigado, que você está indo lá fazer um favor para Deus. Não saia com esse sentimento, que parece que nós estamos cansados da semana, cansados dos nossos dias, e quando nós estamos diante do Senhor, nós estamos oferecendo qualquer coisa e não é. Não pode ser assim. Terça-feira na reunião caseira a gente teve um tempo e a gente ficou orando até a gente perceber que a graça do Senhor veio, que a presença do Senhor veio. E às vezes a gente quer as coisas assim. Mas nós precisamos permanecer na mesma orientação que o Espírito Santo deu aos discípulos quando eles estavam em Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E quanto tempo, Mazinho, vai ser esse permanecer em Jerusalém? Para eles foram 10 dias. Para a gente pode ser 10 anos, 50, 100. Pode ser uma geração transferindo essa missão para outros. Mas nós devemos permanecer no Senhor. Nós devemos estar queimando incenso dia e noite com uma aroma suave diante do nosso Deus. Durante muito tempo, nós achávamos que o Senhor correspondia quando Ele trazia a revelação, quando Ele trazia muitos sinais acontecendo no nosso meio. E é fato, é uma das formas de Deus responder. O mesmo Deus que curava lá atrás, Ele cura nos dias de hoje. O mesmo Espírito Santo que ministrava a revelação lá atrás, Ele ministra nos dias de hoje. Só que hoje nós temos uma responsabilidade muito maior, porque nós temos a consciência que o Espírito Santo habita em nós, e nós temos a consciência, ou pelo menos deveríamos ter, de que não é de qualquer maneira que as coisas precisam ser feitas. E existe um padrão, e quem dá a planta da obra é o engenheiro, e o engenheiro arquiteto é o Senhor. É Ele que dá a planta, é Ele que dá as medidas. E nós vemos aqui no livro de Joel, um povo que se arrependeu, e o Senhor olhou e se compadeceu e restituiu aquele tempo de devastação. Irmãos, não tenha medo na tua vida. Se você tiver que fazer o caminho de retorno em algumas áreas, não tenha medo. O Espírito Santo te fortalece para isso. Tenha medo de estar numa estrada que Deus não vai caminhar. Esse medo precisa estar no nosso coração.